Capítulo 10 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Estácio dirigiu-se ao portão. Abriu-o. O moço que ali estava entrou precipitadamente. Era Mendonça. Os dois mancebos lançaram-se nos braços um do outro. Helena, a alguma distância, presenciou aquela efusão e não lhe foi difícil adivinhar quem era o recém-chegado. A efusão cessou ou antes interrompeu-se, para repetir-se. Quando os dois rapazes se julgaram assaz abraçados, tomaram o caminho da casa. Helena, que estava um pouco adiante deles, foi apresentada a Mendonça. Ao ouvir que era irmã de Estácio, Mendonça ficou espantado. Cortejou cerimoniosamente a moça e os dois seguiram até a casa, onde pouco depois entrou Helena. Mendonça era da mesma estatura que Estácio, um pouco mais cheio, ombros largos, fisionomia risonha e franca, natureza móbil e expansiva. Vestia com maior apuro, como verdadeiro parisiense que era, arrancado de fresco ao Grand Boulevard, ao café Tortoni e às récitas de vaudeville. A mão larga e forte calçava fina luva cor de palha, e sobre o cabelo, penteado a capricho, pousava um chapéu de fábrica recente. Estácio, antes de entrar, explicou ao amigo a situação de Helena, cujas qualidades e educação louvou, com o fim de lhe fazer compreender o respeito e a afeição que ela de todos merecia. Helena adivinhou esse trabalho preparatório do irmão logo que entrou na sala. Mendonça divertiu a família uma parte da noite, contando os melhores episódios da viagem. Era narrador agradável, fluente e pinturesco, dotado de grande memória e certa força de observação. Espírito galhofeiro, achava facilmente o lado cômico das coisas e mais se comprazia em dizer os acidentes de um jantar de hotel ou de uma noite de teatro que em descrever as belezas da Suíça ou os destroços de Roma. A visita durou pouco mais de hora. Estácio quis acompanhá-lo até a cidade. Ele não consentiu que fosse além do portão. Atravessando a chácara, falaram do passado e um pouco do futuro, a trechos soltos, como o lugar e ocasião lhes permitiam. Mendonça, vendo que Estácio não tocava em um ponto essencial, foi o primeiro que o aventou. Falaste-me em uma de tuas cartas de certa Eugênia, a filha do Camargo. Justo. Negócio roto? Quase terminado. Terminado na igreja, suponho. Tal qual? Quando? Brevemente. Marido, enfim. Era só o que te faltava. Nasceste com a bossa conjugal, como eu com a bossa viajante, e não sei qual de nós terá razão. Talvez ambos. Creio que sim. Tudo depende do gosto de cada um. O casamento é a pior ou a melhor coisa do mundo, pura questão de temperamento. Eu vi algumas vezes essa moça, era então muito menina. Não te pergunto se é um anjo. É um anjo. Como todas as noivas. Feliz Estácio, segues a carreira de tua vocação, enquanto que eu, tu, interrompo a minha. E talvez para sempre. Preciso cuidar da vida, não sou capitalista, nem meu pai tampouco. Adeus, viagens. Tanto melhor, arranjo-te noiva. Não é a tua vocação, mas não serás o primeiro que a erre, sem que daí venha mal ao mundo. Pois arranja lá isso. Em todo caso, não será sua irmã. Oh, não, disse vivamente Estácio. Na verdade é bonita, mas, se me permites a franqueza de outrora, acho-lhe uma costela de desdém. Que ideia! É a mais afável criatura do mundo. Verás mais tarde. Hoje estava talvez preocupada. Em todo caso, não havias de querer que ela saltasse a dançar contigo na sala, de mais a mais sem música. Mendonça acabava de acender um charuto. Apertou a mão de Estácio e saiu. Estácio acordou de um sonho. A realidade pôs-lhe as mãos de chumbo e repetiu-lhe ao ouvido a confissão interrompida de Helena. Ansioso por saber o resto, entrou ele imediatamente em casa. A diligência foi estéril, porque a irmã se recolhera ao quarto. Estácio imitou-a. Era forçoso esperar uma noite inteira, demora que o afligia, porque, dizia ele consigo mesmo, cumpria-lhe velar pela sorte de Helena, como irmão e chefe da família, indagar de seus sentimentos e ordenar o que fosse melhor. Uma noite não era muito. Contudo, a preocupação retardou-lhe o sono. A confissão súbita, lacônica e eloquente da irmã ficara-lhe no espírito como se fora o eco perpétuo de uma voz extinta. Nem no dia seguinte nem nos subsequentes alcançou o que esperava.
Helena ou evitava ficar a sós com ele ou esquivava-se a maior explicação. Nos passeios matinais, que eram frequentes, procurou Estácio mais de uma vez tratar do assunto que o preocupava. Helena ouvia com um sorriso e respondia com um gracejo. Depois, dava de rédea à conversação e galopava na direção oposta. Como a fantasia era campo vasto, nunca mais o moço lograva trazê-la ao ponto de partida. Um dia a insistência de Estácio teve tal caráter de autoridade que pareceu constranger e molestar Helena. Ela replicou com remoque. Ele redarguiu com uma advertência áspera. Iam ambos a pé, levando os animais pela rédea. Ouvindo a palavra do irmão, Helena susteve o passo e fitou-o com um olhar digno, um desses olhares que parecem vir das estrelas, qualquer que seja a estatura da pessoa. Estácio possuía essas duas coisas, a retratação do erro e a generosidade do perdão. Viu que cedera a um mau impulso e confessou-o, mas confessou com palavras tais que Helena travou-lhe a mão e lhe disse: Obrigada. Se não me dissesse isso, ver-me-ia disparar por este campo fora, até o fim do mundo ou até o fim da vida. Helena, não é vão melindre, é a própria necessidade da minha posição. Você pode encará-la com olhos benignos, mas a verdade é que só as asas do favor me protegem. Pois bem, seja sempre generoso como foi agora. Não procure violar o sacrário da minha alma. Não insista em pedir a explicação de palavras mal pensadas ou ditas em má hora. Mal pensadas? Pode ser, mas por isso é que são verdadeiras. Se você tiver tempo de as meditar, guardá-las-ia consigo, avara de seus segredos e suspeitosa de corações amigos. Meu fim era somente ajudá-la a ser venturosa, a destruir... É tarde, interrompeu a moça, consultando o relógio preso à cintura. Vamos? Estácio sorriu melancolicamente. Ofereceu-lhe o joelho, ela pousou nele o pezinho afilado e leve e saltou no selim. A volta foi menos alegre do que costumava ser. Eles falavam, mas a palavra vinha aos lábios como uma onda vagarosa e surda. Nenhuma cólera, mas nenhuma animação. Assim correu aquele dia. Assim correriam outros, se não for a vara mágica de Helena. O natural influxo era tão forte que o irmão voltou desde logo às boas, sendo as melhores horas as que passava ao pé dela, a escutá-la e vê-la, ambos contentes e felizes. O episódio da confissão vinha às vezes, como hóspede importuno, projetar entre eles o nebuloso perfil, mas o espírito de Estácio repelia-o, e a alegria da irmã fazia o resto. Entretanto, graças ao amigo recém-chegado, o filho do conselheiro saiu um pouco de suas regras habituais, e começou a provar alguma coisa a mais da vida exterior. Mendonça buscava realizar, em miniatura, o seu esvaído ideal parisiense. Havia nele o movimento, a agitação, a galhofa que absolutamente faltava a Estácio, e vieram dar-lhe à vida a variedade que ela não tinha. Alguns espetáculos e passeios, uma ou outra ceia alegre, tal foi o programa de uma parte ínfima da existência de Estácio. Para contrastar com ela, tinha ele as manhãs do Andaraí e algumas noites do Rio Comprido. Ao amigo e à sua consciência, dizia o moço que estava a despedir-se da liberdade. A influência de Mendonça estendeu-se à própria casa de Estácio. Mendonça gostava sobretudo da variedade no viver, não tolerava os mesmos prazeres, nem os mesmos charutos. Para os apreciar tinha necessidade de os alternar frequentemente. Se fosse possível, era capaz de fazer-se monge durante um mês antes do carnaval, trocar o hábito por um dominó e atar as últimas notas das matinas com os prelúdios da contradança. A fidelidade à moda custava-lhe um pouco, quando esta não ia a passo com a impaciência. Em sua opinião, o que distinguia o homem do cão era a faculdade de fazer que uma noite não se parecesse com a outra. O Rio de Janeiro não lhe oferecia a mesma variedade de recursos que Paris. Tendo gênio inventivo e fértil, não lhe faltaria meio de fugir à uniformidade dos hábitos. O pior que lhe acontecia era a disparidade entre os desejos e os meios. Filho de um comerciante, apenas remediado, não teria ele podido realizar a viagem à Europa nas proporções largas em que fez, a não ser a intervenção benéfica de uma parenta velha, que se incumbira de lhe ministrar os recursos de que ele carecesse durante aquela longa ausência. Nem a parenta continuaria a abrir-lhe a bolsa, nem o pai queria criar-lhe hábitos de ociosidade. Tratava este, portanto, de obter-lhe um emprego público. Mendonça estava longe de recusar. Pedia somente que o emprego não o deslocasse da corte. Inquieto, amigo da vida ruidosa e fácil, inteligente sem largos horizontes,
possuindo apenas a instrução precisa para desempenhar-se regularmente de qualquer comissão de certa ordem, Mendonça, com todos os seus defeitos e boas qualidades, era homem agradável e aceito. Os defeitos eram antes do espírito que do coração. A variedade que ele pedia para as coisas externas e de menor tomo não a praticava em suas afeições, que eram geralmente inalteráveis e fiéis. Era capaz de sacrifício e dedicação, sobretudo se lhe não pedissem o sacrifício deliberado ou a dedicação refletida, mas aquela que exige uma circunstância imprevista e súbita. Não admira que a presença de tal homem viesse modificar o tom da sociedade de que era centro a família de Estácio, quando ele ali fazia alguma aparição. Era o sal daquela terra. Não tinha a rijeza do figurino, nem o ar do estrangeirado. A tesoura do alfaiate não lhe dissimulara a índole expansiva e franca. Acolhido como um filho, achava ali uma porção de casa. Que melhor aspecto podia ter a vida em tais condições, naquela família ligada por um sentimento de amor? A noite do último dia do ano veio turvar a limpidez das águas. Fim do capítulo 10. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 11 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Naquele dia fazia anos Estácio e d Úrsula assentara a receber algumas pessoas a jantar e outras mais à noite em reunião íntima. Ela e Helena tomavam a peito fazer que a pequena festa de família fosse digna do objeto. Estácio opinou pela supressão do sarau, mas era difícil alcançar a desistência de corações que o amavam. Logo de manhã, como ele se levantasse cedo, encontrou Helena, que o convidou a segui-la à sala de costura. «Quero dar-lhe o meu presente de anos», disse ela. Ali entrados, abriu a moça uma pasta de desenhos, na qual havia um só, mas significativo. Era uma parte da estrada de Andaraí, a mesma por onde eles costumavam passear, mas com algumas particularidades do primeiro dia. 2 cavaleiros, ele e ela, iam subindo a passo lento. Ao longe e acima via-se a velha casa da bandeira azul. No primeiro plano desciam o preto e as mulas. Por baixo do desenho uma data: 25 de julho de 1850. Estácio não pôde conter um gesto de admiração quando a moça retirou de cima do desenho a folha de papel de seda que o cobria. Apertou a mão de Helena e examinou o trabalho. Notou a firmeza das linhas, a exação das circunstâncias locais, as impressões de uma hora fugitiva que o lápis da irmã tivera a arte de fixar no papel. «Não podia fazer-me presente melhor», disse ele. «Dá-me uma parte de si mesma, um fruto de seu espírito». «E que fruto? Não há muita moça que desenhe assim. Era talvez por isso que você saía algumas vezes sozinha com o pajem?» Estácio contemplou ainda instantes o desenho. Depois levou-o aos lábios. O beijo acertou de cair na cabeça da cavaleira. Foi o original que corou. «Andavam a gabar os meus talentos», disse Helena após um instante. «Tive a vaidade de dar uma pequena amostra». «Excelente amostra, não acha, titia?» disse o moço a d Úrsula, que nesse instante aparecera à porta, trazendo seu presente, numa bocetinha de joalheiro. D Úrsula não tinha de certo o instinto da arte, mas o amor da família lhe ensinara uma estética do coração, e essa bastou a fazê-la admirar o trabalho de Helena. «Mas que digo eu todos os dias!» exclamou d Úrsula. «Esta pequena sabe tudo». «Quase tudo», emendou Helena. «Ignoro, por exemplo, como lhes hei de agradecer...» «O que, tontinha?» interrompeu a tia. «Algum disparate, naturalmente impróprio em qualquer dia, mas muito mais ainda no dia de hoje.» Enquanto as duas senhoras foram travar das disposições do dia, Estácio mandou selar o cavalo e saiu. Queria comparar ainda uma vez o desenho de Helena com o sítio copiado. A fidelidade era completa e o quadro seria absolutamente o mesmo se se dessem algumas circunstâncias da primeira ocasião. Helena não ia ao lado dele, mas 20 braças de distância flutuava a bandeira azul da casa do alpendre. Estácio afrouxou o passo do cavalo, como saboreando as recordações da primeira manhã, quando Helena se lhe mostrara tão singularmente comovida. Voltou a refletir na situação dela e na paixão que lhe confessara dias antes com tamanha veemência. Se tratava de uma felicidade possível, embora difícil, Estácio prometeu a si mesmo alcançar-lhe. Não era isso servir o sangue do seu sangue?
A casa do alpendre, até ali indiferente a Estácio, criava agora para ele um interesse especial. À medida que se aproximava, ia achando no edifício a fiel reprodução do desenho. Este não apresentava todas as particularidades da vetustez, mas continha as mesmas disposições exteriores, como se fora feito diante do original. A uma das janelas estava um homem, com a cabeça inclinada, atento a ler o livro que tinha sobre o peitoril. Nessa atitude não era fácil examiná-lo. Afigurava-se, entretanto, uma criatura máscula e bela. A 2 braças de distância o indivíduo levantou a cabeça e cravou em Estácio um par de olhos grandes e serenos. Imediatamente os retirou, baixando-os ao livro. Mal sabes tu, filósofo matinal, disse Estácio consigo, mal sabes tu que a tua casa teve a honra de ser reproduzida pela mais bela mão do mundo. O filósofo continuou a ler e o cavalo continuou a andar. Quando Estácio regressou daí a alguns minutos, achou somente a casa. O morador desaparecera. Circunstância indiferente que escapou de todo à atenção do moço. Nem ele pensava mais naquilo. O espírito trotava largo à inglesa como ginete e ambos bebiam o ar, como ansiosos de chegar ao ponto da partida. Fim do capítulo 11. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 12 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. A festa correu animada, posto a reunião fosse restrita. Alguns giros da valsa, 2 ou 3 quadrilhas, jogo e música, muita conversa e muito riso, tal foi o programa da noite, que a encheu e fez mais curta. Se as honras da casa foram feitas por Helena, a alma da festa era Mendonça, cujo espírito havia já recebido e colhido o sufrágio universal. Eugênia dera-lhe, antes de todos, o seu voto. Havia entre ambos tal ou qual afinidade de índole que naturalmente os aproximava. Mendonça lisonjeava os caprichos de Eugênia, aplaudia-a, compreendia-a, obedecia-lhe sem constrangimento nem reparo. Quando Mendonça valsava com Eugênia, todos os olhos se concentravam neles. Eram valsistas de primeira ordem. As ondulações do corpo de Eugênia e a serenidade e segurança dos seus passos adaptavam-se maravilhosamente àquela espécie de dança. Era belo vê-los percorrer o vasto círculo deixado aos movimentos, vê-los enfim parar com a mesma precisão e sem o menor sintoma de cansaço. Eugênia punha toda a atenção no gesto de braço com que, logo que interrompia ou cessava de toda a valsa, conchegava ao corpo a saia do vestido. O prazer com que fazia esse gesto e a graça com que o acompanhava de uma leve inclinação do corpo mostravam que mais ainda a faceirice do que a necessidade lhe movia o corpo e a mão. Esta sorte de triunfos enchia a alma de Eugênia, e porque ela não possuía nem a modéstia nem a arte de a simular, via-se-lhe no rosto o orgulho e a satisfação. A dança não era para a filha de Camargo um gozo ou um recreio somente, era também um adorno e uma arma. Daí vinha que o valsista mais intrépido e constante era também o principal parceiro de seu espírito, e ninguém disputava esse papel ao filho do comerciante. Sua filha é a rainha da noite, murmurou o Dr. Matos ao ouvido de Camargo, em um intervalo de voltarete. Não é verdade? Acudiu o médico. E a alma do pai voava enrolada nas pontas da fita que apertava a cintura de Eugênia, não regressando ao domicílio senão quando a moça parava. Então volvia Camargo um olhar em torno de si como pedindo igual admiração. Depois ficava sombrio, e mais do que usualmente caía em longos e mortais silêncios. 3 ou 4 vezes aproximara-se de Helena e sem lograr detê-la, nem achar em si mais que 2 palavras triviais. Insistia. Não a perdia de vista, parecia ansioso de a conversar sobre alguma coisa. Helena repartia-se entre todas as pessoas, atenta aos 1000 cuidados que a noite requeria. Cantou uma vez, dançou uma quadrilha e não valsou. Em vão Mendonça insistira com ela. A moça desculpou-se dizendo que a valsa lhe fazia vertigens. Na opinião do filho do comerciante, esta razão encobria somente a ignorância de Helena. Estácio pensava antes que era a castidade selvagem da irmã que lhe não permitia o contato de um homem, ideia que lhe fez bem ao coração. Pela volta da meia-noite, terminada a ceia, começou aquela hora de repouso que precede a total dispersão. As senhoras trocavam impressões e comentários, os rapazes fumavam, os jogadores decidiam as últimas remissas. A noite não refrescara e a agitação aumentara o calor.
Helena, tão cansada como d Úrsula, retirara-se por alguns instantes para a sala contígua à principal. Ali sentou-se no sofá e derreou levemente o corpo, deixando cair os cílios, não sei se pensativos, se pesados de sono. O espírito não tivera tempo de encadear duas ideias ou esboçar um sonho, quando uma voz o acordou. Já dormindo? Era Camargo. Helena abriu os olhos sobressaltada. A voz de Camargo produzia-lhe a impressão de desagrado que lhe fazia sempre. Sorriu à moça contrafeitamente e, vendo que ele se dispunha a sentar-se no sofá, não arredou o vestido, como se quisesse deixar entre ambos larga distância. Camargo sentou-se. Parece que se assustou, disse ele. Um pouco. Camargo ajeitou entre as mãos os perendengues do relógio, tão numerosos como eles se usavam naquele tempo. Depois pegou familiarmente no leque da moça, abriu, contou as varetas, tornou a fechá-lo e restituiu-o com um elogio. Helena respondeu-lhe com um sorriso. Ia levantar-se quando ele a deteve com essas palavras. Estimei achá-la só, porque precisava pedir-lhe um conselho. A testa de Helena contraiu-se interrogativamente. Um conselho e um favor, continuou o médico. Não será, creio eu, a primeira vez que a velhice consulte a mocidade. Demais, trata-se de assunto que a gente moça lê de cadeira. Helena olhou para ele desconfiada. Nunca vira o médico tão afável e essa mudança de maneiras e de tom é que lhe fazia medo. Verdade é que ele ia pedir-lhe alguma coisa. Camargo não se deteve. Fez-se uma exposição rápida de suas relações com a família do conselheiro, da amizade que o ligava a ela. A perda de meu amigo, concluiu ele, não pode ser suprimida por nenhuma coisa, mas há alguma compensação na afeição que sobrevive e me faz considerar esta família como a minha própria. Estou certo de que seu irmão e d Úrsula sentem a meu respeito do mesmo modo. Quanto à senhora, é recente na família, mas não tem menor direito a ela. Vi-a tão pequena. A mim? Perguntou Helena. Camargo fez um gesto afirmativo, enquanto a moça olhava em volta da sala, receosa de que alguém tivesse entrado e ouvido. Uma vez segura de que ninguém havia, recebeu impressão contrária à primeira, envergonhou-se daquele receio. A vergonha aumentou quando o médico acrescentou em voz baixinha: Não falemos nisso. Pelo contrário, exclamou ela. Pode falar com franqueza. Diga tudo. Era minha mãe? Não sei o que foi para o mundo, mas, se me perdoaram a irregularidade do nascimento, não creio que me pedissem em troca a renúncia do meu amor de filha. A lei que o pôs em meu coração é anterior à lei dos homens. Não repudio uma só das minhas recordações de outro tempo. Sei e sinto que a sociedade tem leis e regras dignas de respeito. Aceito-as tais quais, mas deixe-me ao menos o direito de amar o que morreu. Minha pobre mãe, vi-a expirar em meus braços. Recolhi o seu último suspiro. Tinha apenas 12 anos. Contudo, não consenti que outra pessoa velasse a cabeceira a última noite que passou sobre a terra. Oh, não a esquecerei nunca, nunca, nunca. Helena proferiu estas palavras num estado de exaltação que até ali se lhe não vira. Em vão Camargo procurou 2 ou 3 vezes interrompê-la, receoso de que a ouvissem fora, porque a moça tinha levantado a voz. Helena não obedeceu, não viu sequer o gesto suplicante do médico. O seio, castamente velado pelo corpinho que subia até o pescoço, estava ofegante e onduloso como a água do mar. A última palavra saiu-lhe como um soluço. Camargo sentiu-se surpreendido com aquela explosão de ternura. Era evidente que ele esperava outra coisa. Seguiu-se um breve silêncio, durante o qual Helena mordia a ponta do lenço, como para conter a palavra que lhe tumultuava no coração. O médico prosseguiu enfim. Ninguém lhe pede que a esqueça, disse ele. Todos respeitam esses sentimentos de piedade filial. O passado morreu e o menos que se deve aos mortos é o silêncio. A senhora tem o direito de lhe dar o amor e a saudade. Mas falemos dos vivos, e perdoe-me se lhe toquei, sem querer, em tão dolorosa recordação. Não, não é dolorosa, disse ela, abanando a cabeça. Falemos dos vivos. Não está certa do amor de sua família? Helena fez um gesto afirmativo. Não poderia encontrar outra melhor nem tão boa. D Úrsula é uma santa senhora. Estácio, um caráter austero e digno. Venhamos agora ao conselho. Há muito tempo ando com ideia de ir à Europa. Estou caminhando para a velhice. Não quero deixar de ir ver alguma coisa, além do nosso pão de açúcar. Já desfiz o projeto mais de uma vez. Cuido que agora vou definitivamente realizá-lo. Dá-se, porém, uma circunstância grave.
Sabe que minha filha ama seu irmão? Meus olhos descobriram desde muito essa inclinação de um e outro, porque também seu irmão ama minha filha. Merecem-se, e de algum modo continuam a afeição dos pais. A natureza completa a natureza. Esta é a situação. O que eu desejava, porém, é que me dissesse se devo partir já levando-a, ou se é melhor esperar que eles se casem. Helena ouvira o médico sem olhar para ele. Quando ele acabou, fitou-o admirada e curiosa. A puerilidade da pergunta era tão evidente que a moça procurou ler no rosto do interlocutor o pensamento verdadeiro e oculto. Camargo apressou-se a explicar-se. Estácio, disse ele, pode amar Eugênia com ideias matrimoniais, mas também pode não passar isso de um capítulo de romance, como que se lê em uma viagem da corte a Niterói. O caráter é sério. O coração tem leis especiais. Confesso que o procedimento de Estácio nada me afirma a tal respeito. Há nele umas mudanças pouco explicáveis. O tempo decorrido é mais que muito suficiente para que... Está refletindo? Estou. E? Suponho que pede mais do que me disse. Quer que eu indague a tal respeito as intenções de Estácio? Isso. Mas por que não se dirige a ele mesmo? Não havia inconveniente. Estabeleceu-se, porém, que um pai não deve ser o primeiro a falar em tais coisas. É preciso respeitar a dignidade paterna. Acresce que Estácio é rico, e tal circunstância podia fazer supor de minha parte um sentimento de cobiça que está longe de meu coração. Podia falar a Dona Úrsula. Creio, porém, que ela não tem a sua habilidade, porque eu não direi, a sua influência no espírito de Estácio. Eu? Oh, a influência incontestável. A senhora veio completar a alma de seu irmão. É visível a afeição e o respeito que ele lhe tem. Demais, em tais assuntos uma irmã é natural confidente e conselheira. Helena deu 3 pancadinhas no joelho com a ponta do leque e enfiou os olhos pela porta de comunicação entre aquela e a sala principal. Depois voltou-se para o médico. Sei que eles se amam, disse ela, e já dei a minha opinião a tal respeito. Eugênia parece ser minha amiga. Meu irmão é meu irmão. Desejo-lhe todas as felicidades. Há, porém, um limite à intervenção de uma irmã, e não desejo ir além. Demais, seu pedido é ocioso. Por quê? Anuncie a viagem e Estácio se apressará a impedir-lhe a sua filha. Se o não fizer é porque a não ama, conforme ela merece, e em tal caso mais vale perder um casamento do que o fazer mal. Sim? Perguntou Camargo. Naturalmente. O conselho é excelente, disse o médico depois de um instante, mas tem o defeito substancial de suprimir sua intervenção, que me é necessária. Vejamos o meio de combinar as coisas. Suponhamos que, anunciada a viagem, Estácio não corresponde às minhas esperanças. Que devo fazer? Embarcar? Embarcar é arriscar o casamento. Ora, este casamento é um dos meus sonhos. Desejo que os filhos continuem as afeições dos pais. Se Estácio recuar, minhas esperanças esvaem-se como fumo. O tempo cavará um abismo entre os dois. Eugênia amará outro. Enfim, conto com a senhora. Comigo? A senhora tem uma força de resolução, uma fertilidade de expedientes, um espírito capaz de empresas delicadas. E tratando-se da felicidade de um irmão, creio que empenhará todas as forças para levar a cabo a mais pura das ambições. Não lhe peço um absurdo, peço-lhe a felicidade de minha filha. Helena não respondeu. Olhou de revés para ele e cravou depois os olhos na águia branca tecida no tapete, sobre a qual pousava o pé impaciente e colérico. Podia referir mais detidamente qual o seu papel junto de Estácio, a respeito de Eugênia, os pedidos que lhe fez e a promessa do irmão, que deveria ser cumprida, se o fosse, em algum dos seguintes dias. Mas nem quis dar esperanças que os acontecimentos podiam dissipar, nem o coração lhe consentia mais larga confidência. Ambos eles viam que se detestavam cordialmente. Mas se em Helena havia cólera abafada, em Camargo havia tranquilidade e observação. Ele contemplava a moça com o olhar fixo e metálico dos gatos. A mão esquerda, pousada sobre o joelho, rufava com os dedos magros e peludos. Nada dizia. Todo ele era uma interrogação imperiosa. Helena olhou ainda uma vez para o médico. Dá-me o seu braço até a sala? Perguntou. Camargo sorriu. Só isso? Eu dizia comigo outra coisa. Que dizia então? Perguntou Helena.
Dizia que muito se devia esperar da dedicação de uma moça que acha meio de visitar às 6 horas da manhã uma casa velha e pobre, não tão pobre que a não adorne garridamente uma flâmula azul. Helena fez-se lívida, apertou nervosamente o pulso de Camargo. Nos olhos pareciam falar-lhe ao mesmo tempo o terror, a cólera e a vergonha. Através dos dentes cerrados, Helena gemeu esta palavra única: cale-se! Falo entre nós e Deus, disse Camargo. Uma onda de sangue invadiu a face da moça, com a mesma rapidez com que ela lhe empalidecera. Helena quis erguer-se, mas sentiu-se exausta. Ninguém da sala pôde perceber a impressão e o movimento. Ninguém olhava para ali. Camargo, entretanto, inclinou-se para Helena e proferiu algumas palavras de animação, e ela interrompeu, murmurando com amargura: o senhor é cruel. Sou pai, respondeu o médico, pai extremoso e discreto, mais discreto ainda que extremoso. Conto com a senhora. Fim do capítulo 12. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 13 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Dissolvida a reunião, Helena recolheu-se à pressa, com o pretexto de que estava a cair de sono, mas realmente para dar à natureza o tributo de suas lágrimas. O desespero comprimido tumultuava no coração, prestes a irromper. Helena entrou no quarto, fechou a porta, soltou um grito e lançou-se de golpe à cama, a chorar e a soluçar. A beleza dolorida é dos mais patéticos espetáculos que a natureza e a fortuna podem oferecer à contemplação do homem. Helena torcia-se no leito como se todos os ventos do infortúnio se houvessem desencadeado sobre ela. Em vão tentava abafar os soluços, cavando os dentes no travesseiro. Gemia, intercortava o pranto com exclamações soltas, enrolava no pescoço os cabelos deslaçados pela violência da aflição, buscando na morte o mais pronto dos remédios. Colérica, rompeu com as mãos o corpinho do vestido, e o jovem seio, livre de sua casta prisão, pôde à larga desafogar-se dos suspiros que o enchiam. Chorou muito. Chorou todas as lágrimas poupadas durante aqueles meses plácidos e felizes, leite da alma com que fez calar pouco a pouco os vagidos de sua dor. Calar somente, não adormecê-la, porque ela aí lhe ficou, companheira daquela noite cruel para velarem ambas. Quando os olhos cansaram e foram mais intervalados os soluços, Helena jazeu imóvel no leito, com o rosto sobre o travesseiro, fugindo com a vista à realidade exterior. Uma hora esteve assim, muda, prostrada, quase morta, uma hora longa, 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 como só as tem o relógio da aflição e da esperança. Quando a tormenta pareceu extinta, a moça sentou-se na cama e olhou vagamente em torno de si. Depois ergueu-se, dirigiu-se trôpega ao quarto de vestir. Ali parou diante do espelho, mas fugiu logo, como se lhe pesasse encarar consigo mesma. Uma das janelas estava aberta. Helena foi ali aspirar um pouco do ar da noite. Esta era clara, tranquila e quente. As estrelas tinham uma cintilação viva que as fazia parecer alegres. Helena enfiou um olhar por entre elas, como procurando o caminho da felicidade. Esteve à janela cerca de meia hora. Depois entrou, sentou-se e escreveu uma carta. A carta era longa, escrita a golfadas, sem nexo nem ordem. Continha muitas queixas e imprecações, ternura expansiva de mistura com desespero profundo. Falava daqueles que, tendo nascido sob a influência de má estrela, só têm felicidades intermitentes e mutáveis. Dizia que para ela a própria felicidade era um gérmen de morte e dissolução, ideia que repetia 3 vezes, como se tal observação fosse o transunto de suas experiências certas. A carta falava também de um homem cujo egoísmo de pai não conhecia limites e que a todo o transe queria que a filha desposasse uma grande riqueza e uma grande posição. Homem, dizia ela, que me viu a princípio com os olhos avessos, pela diminuição que eu trazia à herança. No fim dizia que havia naquelas linhas muito de obscuro e incompleto, que oportunamente contaria tudo, mas que desde já podia dar triste notícia de que ele era forçoso abster-se de si. Helena releu o escrito e meditou longo tempo sobre ele. Acrescentou ainda algumas linhas, depois rasgou o papel em 2 pedaços, chegou-os à vela e os destruiu.
Como arrependida, voltou a escrever outra carta, mas não chegou a acabar 6 linhas. Rasgou-a como fizera a primeira, e só então recorreu ao remédio melhor de uma alma ulcerada e pia. Rezou. A prece é a escada misteriosa de Jacó. Por ela sobem os pensamentos ao céu, por ela descem as divinas consolações. Entretanto, a noite começava a inclinar à urna das horas as mãos da madrugada. O sono fugira dos olhos de Helena, mas era forçoso repousar. Assim mesmo vestida, atirou-se sobre o leito. Não dormiu, não pôde dizer que dormisse. Ficou ali num estado que não era vigília nem sono, até que a manhã rompeu inteiramente. Abrindo os olhos, pareceu acordar de um sonho. A imaginação recompôs as fases todas do acontecimento da véspera. Depois suspirou e ficou longo tempo a olhar para o chão, com a fixidez trágica e solene da morte. Era justo, murmurava de quando em quando. Levantou-se, enfim. Levantou-se abatida e cansada. Viu-se ao espelho. A descor da face e a linha roxa que lhe circulava às pálpebras dificilmente podia deixar de impressionar a família. Helena disfarçou como pôde esses vestígios da tempestade. Explicou-os de modo mais verossímil, o cansaço da véspera e a insônia de toda uma noite. A explicação não achou obstáculo no ânimo da tia e do irmão. Somente o padre Melchior, presente a ela, fitou na moça um olhar dubitativo que a obrigou a baixar os cílios. Se Helena padecia, o lugar de Estácio não era ao pé dela? Assim pensou o sobrinho de d Úrsula, que em todo esse dia resolveu não sair de casa. Cercou-a de cuidados, buscou distraí-la, pediu-lhe que fosse repousar um instante. Para justificar a explicação que dera, Helena obedeceu às instruções do irmão. Este foi encerrar-se no gabinete, onde se ocupou em examinar e colecionar alguns papéis. Era o dia marcado para solicitar de Eugênio o consentimento matrimonial, e ele não cogitava em ir ao Rio Comprido. Na irmã, sim, na irmã pensava ele, ora relendo as páginas de sua predileção, ora mandando saber se dormia sossegada, ora contemplando o desenho com que ela o presenteara na véspera. Sentia-se tão feliz naquela aurora do ano. Pouco antes do jantar ouviu no corredor um rumor de saias, e não tardou que a irmã aparecesse à porta. Vinha como fora, mas a Estácio pareceu que efetivamente o descanso e o sono lhe haviam restaurado as forças. A razão era o sorriso estudado que lhe avivava o rosto. Helena parou e Estácio foi ter com ela. Travou-lhe da mão, fê-la entrar. Estás melhor? Perguntou. Estou boa. Não dizia eu que era a melhor coisa desistir da ideia da reunião? Essas festas prolongam-se e fatigam, sobretudo as pessoas franzinas. Helena ergueu os ombros. Anda a acertar-te um pouco. Primeiro há de responder-me uma coisa. Que é? Que dia é hoje? Perguntou ela. Ano bom. Lembra-se do que me prometeu? Perfeitamente. Vê esses papéis? Disse ele, mostrando-se sobre a secretária uma porção de papéis classificados e postos por ordem. Ocupei-me até agora em liquidar o passado. Faltam-me umas últimas contas que o procurador há de trazer amanhã. Depois irei... Helena abanou a cabeça com ar de desaprovação. Não, disse ela, não há de ir depois. Há de ir hoje mesmo. Que tem as contas com a autorização que deve pedir a Eugênia. Vá logo de noite. Sou supersticiosa. Creio que o pedido feito no dia de hoje é de excelente agouro. Dará um ano feliz. Minha intenção era ir dentro de 4 ou 5 dias, respondeu Estácio, depois de um silêncio. Mas não tenho dúvida em fazê-lo já. Uma vez preenchida a formalidade, pedi-la imediatamente ao pai. Não. Por quê? Porque precisarei meditar ainda 24 horas, pelo menos. 24 horas não é muito para quem entende amarrar-se eternamente. Quero sondar meu próprio espírito e... Mas tudo isso é uma extravagância, interrompeu Helena, sentando-se na borda da rede em que Estácio costumava ler. Pretenderá você recuar depois que lhe falar a ela? Oh, não. Mas, uma vez que caminho para a solução tão grave, não há inconveniente de ir pé ante pé. Admiras-te? Perguntou ele, vendo que a irmã fazia um gesto de impaciência. Zango-me. Mas você é insuportável, falta ao que prometeu. Já disse que hei de cumprir. Não recuará? Não. Irá pedi-la hoje mesmo? A ela? A ela e ao pai? Ao pai escreverei uma carta.
Pois seja uma carta, contanto que acabe com isso. O casamento será quando convier ao Dr. Camargo. Antes do fim do mês. Tão cedo? Dou-lhes mês e meio, nem uma hora mais. Estou morta por vê-los casados, tanto por você como por ela, coitada, que o ama tanto. Crês? Perguntou vivamente Estácio. Se creio, posso afirmá-lo. Não será amor como você quisera que fosse, mas é o amor que ela lhe pode dar. E é muito. Está dito. Palavra? Estácio estendeu silenciosamente a mão, que Helena apertou. Vou confiar todo o meu destino à cabeça mais leve do universo, disse Estácio, com os olhos fitos no chão. Não é de seu coração que me queixo, mas de seu espírito, que nunca deixou as roupas da infância. Demais, à medida que me aproximo da hora solene, sinto que me repugna o estado conjugal. É tão boa a minha vida de solteiro, tão cheios os meus dias. Helena tapou-lhe a boca com uma das mãos. Com a outra, fez-lhe um gesto para que se calasse. Depois fugiu. Uma vez só, Estácio refletiu longamente na situação em que se achava. Reconheceu que estava moralmente obrigado a pedir a Eugênia, desde que seus corações se tinham aberto um para o outro, celebrando um contrato que ele só não podia romper. A consciência rebelou-se contra as irresoluções do coração e a decisão foi curta. Naquela mesma noite ouviu Eugênia a esperada palavra. A alegria que se lhe derramou nos olhos foi imensa e característica. Um pouco mais de recato não era descabido em tal ocasião. Não houve nenhum. O primeiro ato da mulher foi uma meninice. Eugênia ignorava tudo, até a dissimulação do sexo. Concedendo a mão a Estácio, não era uma castelã que entregava o prêmio, mas um cavaleiro que o recebia com alvoroço e submissão. Transposto o Rubicão, não havia mais que caminhar direito à cidade eterna do matrimônio. Estácio escreveu no dia seguinte uma carta ao Dr. Camargo, pedindo-lhe a mão de Eugênia, carta seca e digna, como as circunstâncias a pediam. Antes de a remeter, mostrou-a a Helena, que recusou lê-la. Não a leu, nem lhe pegou. Ele teve-a alguns instantes na mão, sem se atrever a dá-la ao escravo que esperava por ela. Por fim, deitou-a sobre a secretária. Amanhã, disse ele, sorrindo para Helena. Helena lançou mão da carta e deu ao escravo. Leva à casa do Sr. Dr. Camargo, ordenou a moça. Não tem resposta. Fim do capítulo 13. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 14 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Camargo ia sentar-se à mesa quando lhe entregaram a carta de Estácio. Leu-a para si, mas a filha leu-a nos olhos dele. A aura de bem-aventurança desrugou a fronte do médico. Seus lábios, coisa pasmosa, abriram-se num sorriso franco, sorriso que chegou a desabrochar em gargalhada, a primeira que d Tomásia lhe ouviu. Acabado o jantar, Camargo deu conta do pedido à mulher e os dois pais chamaram a filha à sala. Eugênia ouviu a notícia sem baixar os olhos nem corar. Interrogada, respondeu que era muito de seu gosto o casamento. Sim? Perguntou Camargo, simulando espanto. Eugênia fez uma leve inclinação de cabeça, com certo ar de quem dizia não acreditar no espanto do pai. Este pegou nas mãos da filha e puxou-a para si. Assim, pois, meu anjo, disse ele, casas-te por tua livre vontade? Estácio é o eleito de teu coração? Louvo a escolha, que não podia ser mais digna. Serás herdeira das virtudes de tua mãe, que te proponho como o melhor modelo da terra. O mais consciencioso, pelo menos, acudiu d Tomásia, satisfeita e vaidosa do louvor do marido. Há de ser boa esposa, modesta, solícita e econômica. Econômica sem avareza, emendou Camargo. A riqueza não deve ser dissipada, mas é certo que impõe obrigações imprescindíveis, e seria da maior inconveniência viver a gente abaixo de seus meios. Não farás isso, nem cairás no extremo oposto. Procura o meio termo, que é a posição do bom senso. Nem dissipada, nem miserável. D Tomásia concordou com esta explicação do marido, enquanto Eugênia, olhando alternadamente para um e outro, parecia não lhes dar a mínima atenção. O pensamento estava em Andaraí.
Ela via já na imaginação a cerimônia do consórcio, as carruagens, o apuro do noivo, a sua própria graça, a coroa de flores de laranjeira que havia de adornar. Enfim, talhava já o vestido branco e pregava as rendas de malines com que havia de levar os olhos a ambas metades do gênero humano. Daquele sonho foi despertada pelo pai, que lhe imprimiu na testa o segundo beijo. O primeiro, como o leitor se há de lembrar, foi dado na noite da morte do conselheiro. O terceiro seria provavelmente no dia em que ela se casasse. Sabes que te amo, Eugênia, disse Camargo olhando para ela. Papai. Camargo não pôde dizer mais nada. O amor, um instante expansivo, volveu a aninhar-se no fundo do coração, onde sempre estivera. A satisfação do médico precisava do silêncio e do recolhimento para saborear-se. Foi então que Eugênia passou às mãos de d Tomásia. A mulher do Dr. Camargo via aquele casamento com olhos diferentes do marido. O que ela, sobretudo, via eram as vantagens morais da filha. Sentou-a ao pé de si e recitou-lhe um catecismo de deveres e costumes que Eugênia interrompia de quando em quando com exclamações de obediência filial. Sim, mamãe, deixe estar. Mamãe há de ver. D Tomásia sentia-se feliz. O rosto, cuja expressão era vulgar, tinha naquela ocasião alguma coisa que o tornava sublime. Ela fez que a filha se lhe sentasse no regaço, e esta, sentindo que a molestava, deixou-se lentamente cair de joelhos, ficando entre os dela, a olhar para ela. Camargo, entretanto, já não era daquele mundo. Passeava de um para o outro lado, com as mãos para trás a morder a ponta do bigode. De quando em quando parava e olhava para o grupo das duas senhoras, mas era só maquinalmente. O seu olhar baço indicava que ele ia mergulhando em profundas cogitações. Naquele homem cético, moderado e taciturno, havia uma paixão verdadeira, exclusiva e ardente. Era a filha. Camargo adorava Eugênia, era a sua religião. Concentrava esforços e pensamentos em fazê-la feliz e, para o alcançar, não duvidaria em empregar, se necessário fosse, a violência, a perfídia e a dissimulação. Nem antes nem depois sentira igual sentimento. Não amou a mulher, casou porque o matrimônio é uma condição de gravidade. O maior amigo que teve foi o conselheiro Vale, mas essa mesma amizade que o ligara ao pai de Estácio nunca recebera a contraprova do sacrifício. Aliás, apareceria em toda a sinceridade a natureza do médico. Ele só conhecia os afetos, por assim dizer, caseiros e inertes, os que não sabem nem podem afrontar as intempéries da vida. Nas relações morais dos homens possuía somente o troco miúdo da polidez. A moeda de ouro dos grandes afetos nunca lhe entrara nas arcas do coração. Um só existia ali, o amor de Eugênia. Mas esse mesmo amor, aliás, violento, escravo e cego, era uma maneira que o pai tinha de amar-se a si próprio. Entrava naquilo uma soma larga de fatuidade. Menos graciosa, Eugênia seria talvez menos amada. Ele contemplava-a com o mesmo orgulho com que o joalheiro admira o adereço que lhe saiu das mãos. Era a ternura do egoísta. Amava-se na própria obra. Caprichosa, rebelde e superficial, Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos. Antes foi a educação que lhos deu. Dos lábios de Camargo nunca saiu a expressão corretiva. Nenhum de seus atos revelou esse procedimento vigilante e diretor que é a nobre atribuição da paternidade. Se a índole da filha fosse má, a cumplicidade do pai falaria péssima. Não era, felizmente. O coração conhecia as doçuras da bondade. A rebeldia era um hábito, não um vício nativo. A própria frivolidade foi-lhe desenvolvida pela educação, nada podendo o zelo da mãe contra as complacências do pai. Esta era a explicação também da fascinação que exercia nela o tumulto exterior da vida. Quase se podia dizer que ela não conhecera o vestido curto. A modista desmamou. Uma contradança foi a sua primeira comunhão. Não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela. Posto não fosse perdulário, eram poucos os haveres do médico, de modo que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer todas as veleidades. Ele espreitou durante longo tempo o noivo, armando com algum dispêndio a gaiola em que o pássaro devia cair. No dia em que percebeu a inclinação de Estácio, fez quanto pôde para prendê-lo de vez. Esperou muitos meses a iniciativa de Estácio, e quando ela lhe entrou a fugir para a região das coisas problemáticas, suspeitou a influência de Helena. Já era muito que esta moça diminuísse a herança do futuro genro. Arrancar-lhe o genro era demais.
Camargo não hesitou um instante, foi direto ao fim. O resultado confirmou-lhe a suspeita. O casamento era muito, mas não bastava. Camargo cuidara na carreira política de Estácio como um meio de dar certo relevo público ao da filha, e por um efeito retroativo a ele próprio, cuja vida fora tanto ou quanto obscura. Se o marido de Eugênia se confinasse no repouso doméstico, entre a horta e a álgebra, a ambição de Camargo padeceria imenso. Vimo-lo apresentar a Estácio a maçã política. Recusada a princípio, foi-lhe de novo apresentada e finalmente aceita com a noiva. Esta dupla vitória foi o momento máximo da vida do médico. Ele ouvia já o rumor público, sentia-se maior, antegostava as delícias da notoriedade. Via-se como que sogro do Estado e pai das instituições. «Vou entrar na cova dos leões, sem a convicção de Daniel», suspirou Estácio na ocasião em que cedeu às instâncias de Camargo. «Seu talento amansará os leões», acudiu este. Assentou-se logo ali que o casamento seria celebrado na primeira semana de março. Os 2 meses de intervalo foram destinados às formalidades eclesiásticas e ao preparo do enxoval. Estácio aceitou tudo sem objeção. D Úrsula e Helena aprovaram o plano. A primeira acrescentou uma cláusula: os noivos viriam morar com elas em Andaraí. O padre Melchior, consultado sobre o casamento, deu-lhe inteira aprovação, e só lhe pareceu que o prazo era longo demais. A efusão com que abraçou Estácio, as palavras de aplauso que lhe disse, impressionaram vivamente o mancebo. «Desejava muito esse casamento?» perguntou ele. «Muito. Seu pai há de aprová-lo no céu.» Até os mortos conspiravam contra ele. Estácio aceitou resolutamente o destino. A alegria do padre, ordinariamente contida e digna, transpôs os limites do costume, para se mostrar quase infantil. D Úrsula não cabia em si de contente. Helena parecia colher naquele casamento a sua própria felicidade. Era a bem-aventurança universal que Estácio ia comprar a troco de um vínculo eterno. Surgiu, entretanto, obstáculo temporário. A madrinha de Eugênia, a fazendeira que lhe mandara um dia opá-la, que a moça admirou namorando ao mesmo tempo os olhos do futuro noivo, a madrinha de Eugênia adoeceu gravemente, menos ainda da moléstia que a acometeu que dos anos que lhe pesavam nos ombros. Era a senhora rica, viúva, flanqueada por 2 sobrinhas solteiras, uma cunhada, um primo, 2 filhos destes e uma vintena de afilhados. Já daqui se pode inferir a estreiteza das esperanças de Camargo. Posto que ele não tivesse nunca preterido os deveres que lhe impunha o vínculo espiritual, dando à fazendeira todas as provas possíveis de um grande afeto, ainda assim era de recear que a última vontade da moribunda não trouxesse o cunho da estrita justiça, ou, quando menos, de razoável equidade. Nestas circunstâncias, a viagem a Cantagalo era urgentíssima, e cumpria realizá-la à custa dos maiores incômodos. Todo incômodo é aprazível quando termina em legado. Camargo não perdia a esperança desse desenlace igualmente afetuoso e pecuniário. Resolveu ir com a família toda e avisou por carta ao futuro genro. Estácio estimou o obstáculo, mas não contou com o que ele trazia no bojo. Chegando ao Rio Comprido, achou aflitos o médico e d Tomásia. Eugênia recusava sair da corte. Em vão lhe mostravam a conveniência de corresponder, em ocasião tão grave, à afeição da madrinha. Debalde lhe diziam que era ser ingrata não ir recolher o último suspiro da venerável senhora, sua mãe espiritual. Eugênia recusava a pés juntos. Assistiu o noivo à última fase da luta entre os pais e a filha. Esta trazia os olhos vermelhos de chorar. Batia com as mãos uma na outra, declarando que só iria à força. Estácio procurou chamá-la à razão, apoiando as reflexões do pai, sem alcançar mais do que ele. Enfim, Eugênia pôs uma condição à sua aquiescência: irei se o Dr. Estácio for conosco. Camargo aprovou a condição in petto. Verbalmente opôs-se ao sacrifício. Estácio enfiara. Posto entre a espada e a parede, já a viagem de Eugênia lhe parecia supérflua. Acompanha-nos, insistiu a moça. Não é possível, acudiu o médico. Tamanho incômodo por um simples capricho. Pois então não vou. D Tomásia ficou um tanto vexada com a teima de Eugênia. Estácio mordia o lábio, olhando para a moça, cujo rosto o interrogava instantemente. Venceu o decoro. Considerando Eugênia sua mulher, quis cortar por uma cena que lhe parecia ridícula. Acompanhá-los-ei, disse ele, sem entusiasmo. A solução era favorável a todos.
Os três aceitaram de boa feição. Marcou-se a viagem para 2 dias depois. D Úrsula, apesar dos bons olhos com que via o casamento, achou desnecessária a ida do sobrinho, mas não empreendeu dissuadi-lo. Helena aprovou tudo. Ele fez sentir às duas parentes a extensão do sacrifício e esteve a ponto de retirar a palavra. Era tarde. A última noite passada em Andaraí foi cruel para ele. As horas voaram ligeiras como nunca. Como devia sair no dia seguinte, logo cedo, ali mesmo se despediu da tia e da irmã, despedida de alguns dias que lhe custou como se fora de anos. Prometeu, entretanto, que o regresso seria breve. O que ele não podia prometer era conjurar o drama que se lhes preparava, drama que ia enfim desenvolver-se, intenso, funesto e irremediável, do qual não o consolariam jamais nem as doçuras da paz doméstica, nem as glórias da vida pública. Fim do capítulo 14. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 15 de Helena, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Estácio levantou-se ao amanhecer. Uma vez pronto, quis surpreender a tia e a irmã com uma lembrança sua e escreveu numa folha de papel estas simples palavras: até a volta, 6 horas da manhã. Dobrou-a e foi pô-la sobre a mesa de costura de D Úrsula. Dali passou à sala de jantar, depois à varanda. Aqui chegando, deu com os olhos em Helena, que o esperava ao pé da escada. Silêncio, disse graciosamente a moça. Não faça espantos que pode acordar titia. Vim saber se você precisa de alguma coisa. De nada, respondeu Estácio comovido. Mas que imprudência foi essa de se levantar tão cedo? Cedo? O sol não tarda em cumprimentar-nos. Adeus. Muitas recomendações a Eugênia. Não lhe falta nada, não é assim? Nada. Estácio recebeu a mão que Helena lhe estendera e ficou a olhar para ela. Olhe que é tarde. Dizendo isso, Helena apertou-lhe a mão e procurou retirar a sua. Estácio reteve-a. Se soubesses como me custa ir. São apenas alguns dias. Valem por meses, Helena. Adeus. Não te esqueças de mim. Escreve-me, eu escreverei logo que chegar. Não faça imprudências. Não saias a passeio enquanto eu estiver ausente. Adeus. Estácio quis dar-lhe o abraço da despedida, mas a moça, menos ainda com a palavra que com o gesto, fê-lo recuar. Não, disse ela, afastando-se. As despedidas mais longas são as mais difíceis de suportar. Recuou até a porta da sala de jantar, fez um gesto de despedida e entrou. Estácio desceu a custo as escadas. Helena viu descer e sair, depois subiu cautelosamente ao seu aposento. Ali sentou-se alguns minutos, pensativa e triste. Ergueu-se enfim, vestiu rapidamente as roupas de montar, colocou o chapelinho preto sobre os cabelos penteados à ligeira e desceu. Na chácara esperava Vicente, com a égua já exada e pronta. Helena montou sem demora. O pajem cavalgou uma das 2 mulas que havia na cavalariça e os dois saíram a trote na direção da casa do alpendre e da bandeira azul. A casa estava ainda silenciosa. Porta e janelas conservavam-se hermeticamente fechadas. Helena apeou-se e bateu de mansinho. Repetiu as pancadas progressivamente mais fortes. Ninguém lhe respondeu. Helena, impaciente, rodeou a casa, mas parece que achou igualmente fechadas as portas do fundo, porque volveu logo. Colou o ouvido à porta e esperou. Quando lhe pareceu que era baldado o esforço, tirou da algibeira um lápis e um pedacinho de papel. Colocou o pé no degrau de tijolo e sobre o joelho escreveu algumas palavras. Dobrou depois o papel e introduziu-o por baixo da porta. Esperou ainda alguns minutos, caminhou para a égua, montou e regressou à casa. Vinha triste e pensativa. A égua, a passo vagaroso, não sentia o esforço da cavaleira, que a deixava ir, frouxa a rédea, inútil o chicote. O pajem levava os olhos na moça com um ar de adoração visível, mas, ao mesmo tempo, com a liberdade que dá a confiança e a cumplicidade, fumava um grosso charuto havanês tirado às caixas do senhor. D Úrsula não estava ainda levantada. Helena não lhe ocultou o passeio. O dia correu triste e solitário, como os seguintes, sem embargo da companhia que iam fazer às 2 senhoras as pessoas mais íntimas. Mendonça, a quem Estácio as recomendara, era ali pontual. Conseguia disfarçar um pouco as saudades do moço ausente. O padre Melchior prolongava visitas cotidianas. O mesmo sentimento ligava todas as pessoas. O mesmo era, e não único, porque outro e mais egoísta e pessoal veio ali viçar também.
Mendonça sentiu que metade do seu destino estava acabada e que a outra metade ia começar, mais circunspecta que a primeira. O relógio em que ele viu bater essa hora fatídica foram os olhos de Helena. Mendonça começava a amar. Estouvado e não corrupto, atravessara o delírio dos primeiros anos, sem perder a flor dos castos afetos, sem sequer a haver colhido. Helena sentiu nascer e crescer essa adoração silenciosa, sem parecer que a descobrira. Não animou o mancebo nem o repeliu. Redobrou de confiança, dessa confiança que só se dá aos simples familiares e que mostra claramente a um namorado a inanidade de suas esperanças. Ao parecer de estranhos, a situação afigurava-se de perfeita concórdia. O coronel-major piscou um dia os olhos ao Dr. Matos. O Dr. Matos proferiu um latet anguis in herba, e ambos foram repartir o pão das conjecturas com a esposa do advogado, senhora muito perspicaz nos namoros de salão. A opinião dos três é que o casamento era coisa provável e talvez certa. Um só obstáculo podia haver. Eram os escrúpulos do pai de Mendonça. Esse mesmo obstáculo não existia porquanto, além das qualidades estimáveis da moça, havia o reconhecimento legal e social, público e doméstico. Acrescendo, observação do Dr. Matos, que 200 e tantas apólices mereciam um comprimento de chapéu e não davam lugar a 5 minutos de reflexão. As primeiras cartas de Estácio chegaram uma tarde em que as duas senhoras e Mendonça se achavam na varanda, acabado o jantar, bebendo as últimas gotas de café. Dona Úrsula, depois de pôr em atividade 3 mucamas para lhe irem procurar os óculos, levantou-se e foi ela própria à cata deles, com a sua mão na carta. Helena ficou com a que lhe era dirigida. Estava sentada junto a uma das janelas, abriu-a e leu-a para si. Quando esta carta te chegar às mãos, estarei morto, morto de saudades de minha tia e de ti. Nasci para os meus, para minha casa, os meus livros, os meus hábitos de todos os dias. Nunca o senti tanto como agora que estou longe do que há mais caro neste mundo. Poucos dias lá vão, e já me parecem meses. Que seria se a separação não fosse tão limitada? Na carta que escrevo à titia dou conta de nossa viagem e da saúde de todos. Dona Clara está na verdade à beira da morte, mas pode durar ainda alguns dias e o Dr. Camargo resolveu esperar até dar-lhe os últimos adeuses. A recepção que nos fez a família foi cordialíssima. Há aqui uma cunhada da enferma, um primo, 3 sobrinhos, outros parentes e vários afilhados. O primo é comendador e tenente-coronel. Ele e os outros são a gente mais afável do mundo. Os homens da família são influências eleitorais. Quando souberam de minha candidatura, ofereceram-me logo seus serviços, com a cláusula única de que haja prévia recomendação do Rio de Janeiro. Agradeci o favor com muita abundância d'alma, porque a tal candidatura, que não me seduzia nem seduz, não há remédio senão cuidar dela, de modo que o meu nome não padeça a injúria da derrota. Que te parece essa pontazinha de vaidade? Mudemos de assunto, que este me aflige, não quero filosofar sem ti, que és a minha companheira nestas vadiações do espírito. Aí não te lembrarás, talvez, das nossas palestras. Aqui lembra-me tudo. De manhã dou o meu passeio equestre como lá. Mas que diferença! Quem vai a meu lado é o tenente-coronel, excelente homem, coração de pomba, com o defeito único e enorme de não se chamar Dona Helena do Vale. A minha boa Helena, que está lá na corte a divertir-se sem seu irmão. Ele fala de tudo e muito, do café, do governo, das eleições, dos escravos, dos impostos. Eu ouço, que é o menos que posso fazer, e deixo ir sem interrupção. Às vezes, como que desconfiado, recolhe-se ao silêncio. Eu ato o fio da conversa e ele encarrega-se de desenrolar o novelo. Tão pouca coisa o faz feliz. Já cacei uma vez. Confesso-te que é o que me pode distrair um pouco. Pensava ter perdido o costume, mas não perdi. A modéstia impede-me dizer mais. A fazenda é vasta e a casa excelente. Não te direi que gosto da vida agrícola. Não gosto, não me dou com ela. Mas viver num recanto como este, a 2 passos do mato, a tantas léguas da rua do ouvidor, isso creio que se dá com a minha índole. Consultaremos titia. Eu não sei o que é amar o tumulto exterior. Acho que é dispersar a alma e crestar a flor dos sentimentos. Nasci para monge. E creio que também para déspota, porque estou a planear uma vida ignorada e deserta, sem consultar tuas preferências. Sou um Cromwell com tendências de frade. Ou, por dizer tudo numa só palavra, sou um Lutero, muito inferior. Pobre Helena, já lá vão 4 páginas só a falar de mim. Vejamos o que tens feito. Andas muito triste? Passeias, lês, jogas, tocas. Conta-me a tua vida o mais miudamente que puderes, conta-me a vida de todos.
Não me escondas nada. Se, por exemplo, ao abrir um livro ou tocar uma tecla de piano, pensares em mim, escreve isso mesmo, marcando o dia e até a hora, se puder ser. E depois dou-te o direito de perguntar onde ficou a minha gravidade e responderei que há uma puerilidade séria e que os extremos se tocam. Quando assim não seja, a culpa é do céu, que me não deu uma irmã criança. Agora é preciso que comecemos pela primeira fase da vida. Deixei muito recomendado ao Mendonça que fosse à nossa casa com frequência. Não sei se ele terá lembrado e cumprido a promessa que me fez. Se não tiver cumprido, hás de mandar-lhe dizer que eu o detesto e abomino, que ele é o maior traidor que o céu cobre e que tudo fica acabado entre mim e ele, que a amizade é um culto, etc. Dize o que te parecer e pelo modo que te é usual. Lembro-me de ti a propósito de tudo. Hoje de tarde, por exemplo, o terreno oferecia um aspecto bonito e característico. Se ela estivesse aqui, disse comigo, faria um magnífico desenho. Peguei de um lápis que trouxe meia folha de papel e quis reproduzir o panorama. Escrevi um problema algébrico. Foi um conselho que me deu o lápis. Ninguém se meta a fazer aquilo que ignora. Eu ignorava o que era estar ausente da família. Por que motivo me determinei a tentá-lo? Interrompi esta carta para receber o Dr. Frois, que é o médico de Dona Clara. Veio ao meu quarto para me dizer que o estado da doente é perdido, que a morte é certa, mas que a vida pode prolongar-se ainda por muitos dias. Vê que perspectiva! Estou com raiva de mim mesmo. Esses últimos dias da enferma pesam sobre mim como se for o punho fechado do destino. Se a morte é certa, por que viver alguns dias mais? E é vida isso ou é morrer aos goles, sem consciência do que se perde nem do que se vai ganhar? Está decidido. Posso ir daqui a 6 dias ou daqui a um mês. Será o que Deus quiser. Manda-me, entretanto, alguns livros. No meu quarto só achei um manual de medicina prática. Manda-me alguma coisa que me faça lembrar o Andaraí. Tira da estante 8 ou 10 volumes, a tua escolha. Manda também algum trabalho de agulha teu. Quero mostrá-los à cunhada de Dona Clara, a quem gabei muito os teus talentos. Se puderes desenhar alguma coisa, à pressa, o tanque, a varanda ou qualquer outro lugar, faze-o, e manda com o resto. Escreve-me longamente. Conta-me tudo o que houver interessante. Fala-me de ti, que é o meio de consolar minhas saudades, que são imensas. Imensas como este amor que tenho à minha família toda. Vou fazer por voltar breve. Adeus, minha boa Helena. Adeus, minha vida. Adeus, ó mais bela e doce de todas as irmãs. Pós-scriptum. Reli a carta e fiquei envergonhado do trecho a respeito da vida da doente. Perdoa minha ferocidade e leva-a em conta da solidão. Fim do capítulo 15. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 16 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Helena leu e releu a carta. Depois ficou silenciosa a olhar para as folhas da trepadeira, que do lado de fora viera a subir pela muralha da varanda e a debruçar-se, enfim, do parapeito para dentro. A carta ficara aberta sobre os joelhos da moça. Mendonça, a poucos passos, olhava para esta sem ousar falar-lhe. Goethe escreveu um dia que a linha vertical é a lei da inteligência humana. Pode dizer-se, do mesmo modo, que a linha curva é a lei da graça feminil. Mendonça o sentiu, contemplando o busto de Helena e a casta ondulação da espádua e do seio, cobertos pela caça fina do vestido. A moça estava um pouco inclinada. Do lugar em que ficava, Mendonça via-lhe o perfil correto e pensativo, a curva mole do braço e a ponta indiscreta e curiosa do sapatinho raso que ela trazia. A atitude convinha à beleza melancólica de Helena. O rapaz olhava para ela sem movimento, nem voz. A tarde expirava. A cor verde do morro fronteiro ia tomando o aspecto cinzento escuro que precede a cor fechada da noite. A própria noite desceu, e o escravo entrou na varanda a acender as 2 lâmpadas que pendiam do teto. Esta circunstância acordou a moça, e bastou-lhe voltar um pouco a cabeça para ver o amigo de Estácio a alguns passos de distância. Estava aí? Perguntou Helena, estremecendo. Dona Úrsula não voltou, respondeu Mendonça com timidez. Não quis interromper a leitura que a senhora fazia. A leitura? A leitura acabou há muito tempo. Mas também se lê de cor? Helena lançou-lhe um olhar suspeitoso. Não sei ler de cor, disse ela, erguendo-se e saindo da varanda. Mendonça ficou aturdido. Que lhe dissera ele tão grave que a pudesse ofender?
Repetiu as palavras e não lhes achou sentido mal. Certo, porém, de que a molestara, ali ficou aborrecido de si mesmo, desejoso de lhe explicar tudo, se alguma coisa houvesse explicável. Após alguns instantes, resolveu entrar também. Entrou. Helena não estava nem na sala de jantar, nem na de jogo, onde achou D Úrsula com o Dr. Matos e o coronel-major. Dali passou à sala de visitas. Helena não o ouviu entrar. Estava mergulhada numa poltrona com a cabeça nas mãos. Comovido, deteve-se alguns instantes a contemplá-la. Depois caminhou para ela e falou-lhe. Helena ergueu a cabeça. Perdoe-me, disse ele, se alguma coisa lhe disse que a magoou. Confesso que não sei o que poderia haver em minhas palavras. Ficou triste por isso? A moça cravou nele um olhar ainda suspeitoso que não lhe respondeu logo. Mendonça adotou o melhor dos alvitres naquela ocasião. Inclinou-se e recuou para sair. Helena chamou-o. Ele aproximou-se outra vez, com um ar de tão doce resignação que lisonjearia o mais levantado orgulho. Helena estendeu-lhe a mão. Ele apertou-a e teve ímpetos de a beijar uma e muitas vezes, triunfando naquele único instante da hesitação de todos os dias. Faltou-lhe resolução. Helena mostrou-lhe o trecho da carta em que Estácio se referia a ele. Falaram dos ausentes, dos presentes, de todos e de tudo, menos do assunto que exclusivamente preocupava o moço. Ele saiu dali sem haver dito nada de seu coração. Chegando à rua, achou-se poltrão e ridículo, disse 1000 nomes feios a si próprio, enfim, prometeu declarar tudo a Helena no dia seguinte. No dia seguinte, que era domingo, Helena dirigiu-se à capela a ouvir a missa do padre Melchior. Acabada a cerimônia, não seguiu para casa com D Úrsula, mas foi ter a sacristia, onde o padre acabava de tirar os paramentos. Melchior, logo que soubera da carta de Estácio, nessa manhã, pedira a Helena que lhe a deixasse ver. Fala sempre ao coração as letras dos amigos, dissera ele. Helena deu-lhe a carta, que o padre recebeu com uma expressão antes de curiosidade que de afeto. Leu-a vagarosamente, como escrutando o sentido e as palavras, e sendo longa a epístola, longo foi o tempo que ele despendeu em a interpretar. Durante esse tempo, Helena admirava-lhe a figura austera, a serenidade religiosa. A sacristia era pequena. 2 altas janelas deixavam entrar a luz, o ar e o aroma das folhas e das flores da chácara. Entre a cimalha e o telhado, algumas andorinhas haviam fabricado os ninhos, de onde saíam, como pensamentos de juventude, a adejar ao sol da manhã. Ao pé daquele quadro exterior de alegria e verdura, a sacristia tinha certo ar melancólico e severo, que lançava na alma o esquecimento das vicissitudes humanas. Helena deixou-se cativar desse sentimento de abstenção e elevação. Se alguma dor ou remorso a pungia, esqueceu-os. Por 1 minuto ao menos, entre aquelas paredes desataviadas, diante de um padre, entre a imagem de Jesus e as obras vivas do Criador. Lida a carta, Melchior dobrou-a com um ar pensativo. Depois entregou-a à moça. Já respondeu? Perguntou ele. Já, trouxe-lhe a carta que vou mandar hoje mesmo. Melchior abriu-a e leu. Não gastou menos tempo, ainda que era de menores dimensões. O estilo era afetuoso, mas muito menos exuberante que o da carta de Estácio. Ela contava-lhe em suas feições gerais a vida que ali passavam, desde que ele partira, as ocupações de cada dia e as distrações da noite. Vivemos, dizia a moça, como podem viver 2 criaturas que sabem a afeição que lhe tem um parente amigo, ausente embora, mas não esquecido, nem ingrato. O padre Melchior, algum dos vizinhos e o Dr. Mendonça são as nossas visitas habituais. Você sabe o que vale o padre. É a mais bela alma que Deus mandou ao mundo. Os vizinhos são afáveis como sempre. O Dr. Mendonça é verdadeiramente digno de nossa afeição e confiança. Disse-lhe que o que você me escreveu. Ele riu, como homem seguro de escapar à punição. Pena que você tenha de se demorar aí tanto tempo, mas, se alguma esperança pode haver de salvar a doente, damo-nos por bem pagas da demora. É verdade que você não é médico, mas há aí outra doente, para quem é não só médico, mas até toda a medicina. Por que razão não me escreveu Eugênia? Eu não cuidei que essa amiga me esquecesse na véspera de ser minha cunhada. Se estivéssemos mais perto, ia puxar-lhe as orelhas. Diga-lhe isto, e se tiver ocasião de emprestar-me os seus dedos, aplique-lhe o castigo, declarando-lhe o delito cometido e o juiz que a sentenciou. O que você diz da vida solitária é muito justo, mas impraticável. Os amigos não nos iriam ver. Poderíamos nós dispensá-los?
Tal é a opinião de titia e a minha. O melhor de tudo é este meio termo de Andaraí. Nem estamos fora do mundo, nem no meio dele. O ruído externo pode ter os efeitos de que você fala, mas ele é às vezes preciso para aturdir e distrair o espírito. Também a solidão tem suas dores, e fundas. Também ela abala o coração. Nem um extremo, nem outro. A carta continha alguns períodos mais, não muitos. 3 ou 4 vezes falava em Eugênia, com tamanha insistência que punha em relevo o silêncio a tal respeito conservado por Estácio. Falava-lhe da beleza da noiva, do casamento próximo, do amor que os faria felizes e da aventura que ambos dariam a todos os seus. Quando o padre acabou de ler a resposta, abriu os braços a Helena. Depois abrangeu com as mãos a cabeça da moça e contemplou-o durante alguns segundos. Toda a sua alma está nesse escrito, disse ele. Vejo aí a reflexão e o afeto. Tanto melhor. Há contudo uma lacuna. Não transmite a seu irmão as minhas saudades. Há também uma excrescência. Louva méritos que não possuo. Embora, mande-a. Escreverei 2 linhas mais. Pois sim, diga-lhe que se apresse porque estou velho e posso morrer antes. Oh, protestou Helena. Belchior olhou para ela silenciosamente. Crê que Estácio seja feliz? Perguntou ele enfim. Creio. Também eu. Outro silêncio. O primeiro que o rompeu foi o padre. Por que não se casa também? Disse ele. Eu? De certo, pode ser que muito breve, talvez. Talvez nunca. Belchior franziu a testa. A fisionomia de ordinário meiga tornou-se severa como a consciência dele. O padre tinha uma das mãos de Helena entre as suas. Deixou-a insensivelmente cair. Entre os dois estabeleceu-se um silêncio que os acabrunhava e que não ousava romper. Como subjugados por um mistério, receava cada um deles que o outro lhe lesse na fronte. Instintivamente desviaram os olhos. Melchior foi o primeiro que voltou a si. A reflexão corrigiu a espontaneidade e o padre reassumiu o gesto usual, com essa dissimulação que é um dever, quando a sinceridade é um perigo. Vamos lá, disse ele. Ninguém pode decidir o que há de fazer amanhã. Deus escreve as páginas do nosso destino. Nós não fazemos mais que transcrevê-las na terra. É verdade, confirmou ela com gesto de cabeça e sem erguer os olhos. Amanhã, continuou o padre, o acaso, isso que os incrédulos chamam de acaso e que é a deliberação da vontade infinita, lhe apontará um homem digno da senhora e o seu coração lhe dirá, é este. E o suspiro desalentado de hoje converter-se-á num olhar de graças ao céu. Ora, o que eu lhe peço, o que eu desejo, é que se apresse tanto que eu possa casá-los. Oh, mas não vai morrer amanhã, interrompeu Helena. Estou velho, minha filha. Estes cabelos brancos são já a neve desse mar polar para onde navegamos todos. Conto 60 anos. A morte pode colher-me um dia próximo. Vamos almoçar, disse Helena sorrindo. Saíram da sacristia, atravessaram a capela e penetraram na chácara. Na ocasião em que iam transpor a porta da capela, viram Mendonça entrar em casa. Belchior estacou e olhou para Helena. Esta ia como acabrunhada e absorta. O gesto do padre, quando ela lhe declarou que não se casaria nunca, talvez, ficara-lhe gravado na memória, como um enigma, que talvez receava decifrar. Poucos minutos eram passados. Contudo, ela pôde refletir e coligir os elementos de uma resolução. Detendo-se com o padre à porta da capela, viu também entrar Mendonça. Os olhos da moça e do padre interrogaram-se de novo, mas desta vez nenhum deles os desviou. Vê aquele homem? Perguntou Helena. Parece-lhe que seria bom marido? Excelente, de certo, disse vivamente Melchior. Caráter, educação, sentimentos. Tem ainda uma virtude particular. Ama-me. Sei. Ele lhe disse? Não, mas vê-se. É sabido de todos os que frequentam esta casa. A probabilidade do casamento é objeto de comentários. A opinião geral é que ele se fará dentro de pouco tempo. Confessou-lhe alguma coisa? Nada, mas os olhos da mulher amada não são menos sagazes do que os dos padres amigos. Acha que devo confirmar a opinião dos outros? Acho. Consulte, porém, seu coração. Já consultei. Nesse único instante? Nada menos. Deveras? Disse Melchior, derramando um olhar de paterna ternura no rosto sério de Helena. Não digo que o ame desde já, mas a afeição que ele me tem refletirá em meu coração, e eu virei amá-lo. O que importa saber é que é digno de mim. De todos os que me pretendessem, nenhum lhe seria superior. Ainda bem.
Contudo, repare que vai contrair uma obrigação perpétua e que o contrato desses não pode ser deliberado em poucos instantes. Oh, nesse ponto a minha ignorância sabe mais do que a sua teologia, que são minutos e que são meses. Paixões de largos anos, chegando ao casamento, acabam muitas vezes pela separação ou pelo ódio, quando menos pela indiferença. O amor não é mais do que instrumento de escolha. Amar é elegar a criatura que há de ser companheira da vida, não é afiançar a perpétua felicidade de duas pessoas, porque essa pode esvair-se ou corromper-se. Que resta a maior parte dos casamentos logo após os anos da paixão? Uma afeição pacífica estima a intimidade. Não peço mais ao casamento, nem lhe posso dar mais do que isso. Não gosto de tanta reflexão em tão verdade, replicou benevolamente Melchior. Todavia, encanta-me esse raciocínio que, ao cabo de tudo, pode ser verdadeiro. Mas não me desdigo. Alguns minutos é pouco tempo, reflita ainda 24 horas. Nenhum instante mais, insistiu Helena. Minhas reflexões são lentas ou súbitas, ou 5 minutos ou 1 ano. Escolha. Pois reflita 5 minutos, replicou o padre sorrindo. Já lá vão 4. Aproveitarei o último para lhe dizer que em nada disso faltaria se não fossem as qualidades notáveis desse moço, e para acrescentar que ele me liga certa simpatia de gênios. É talvez a semente do amor. Tinham chegado ao primeiro degrau da escada da varanda. Subiram e penetraram na sala de jantar, onde acharam Dona Úrsula e Mendonça, este a percorrer com os olhos no jornal do dia. O almoço serviu-se imediatamente. Padre mestre, disse Dona Úrsula, demorou-se tanto que cuidei. Tivesse ideia de me arrebatar Helena? Estive a ouvindo de confissão, respondeu Melchior. Pôde absolvê-la? De certo. Mas com grande penitência, não? A mais fácil de todas, acudiu Helena, olhando para o padre. Oh, então é que os pecados são leves, concluiu Dona Úrsula. Que não lhe parece? Estas últimas palavras foram dirigidas a Mendonça na ocasião em que todos caminhavam para a mesa. Mendonça não respondeu nada. Contra o costume, falava pouco, menos ainda que na véspera e nos dias anteriores. Dona Úrsula via a diferença, mas não a compreendia. Não quero saber que pecados confessou, disse ela, sentando-se. Estou certa de que a maior deles não levaria ninguém ao purgatório. Vejo que é uma tia indulgente, observou Helena Mendonça, sentando-se ao seu lado. Preocupado com a conversa que acabava de ter na sacristia e na chácara, Melchior pouca atenção prestou a princípio ao filho do comerciante. Analisava as circunstâncias do momento e pesava a responsabilidade que lhe podia vir de qualquer resolução que adotasse. Após um longo diálogo com a consciência, o velho sacerdote inclinou os olhos ao mancebo, que lhe ficava defronte ao lado de Helena. Viu-os conversar. Ela mostrava-se graciosa, solícita e atenta, como uma esposa amante. Ele parecia enamorado da voz e das falas da donzela. Como que um clarão interior lhe desvendara à alma os horizontes infinitos da esperança. Familiarizado com Helena, tratado por ela com esquisita atenção, era contudo a primeira vez que ela lhe falava. Não como a um confidente amigo, mas como a um homem que poderia vir a ser seu esposo. Alguma seriedade, um olhar submisso, uma atenção continuada fizeram essa diferença, que antes foi sentida pelo coração do que descoberta pelos olhos. No fim do almoço, Melchior dirigiu-se para a sala de visitas com Helena. Mendonça acompanhou-os. A resolução do padre estava assentada de raiz. Ele aceitava aquele casamento como um presente do céu. Apenas entrados na sala, travou as mãos de um e outro e lhes disse com voz comovida: Prometem não zangar-se comigo? Por quê? Interrogou Mendonça com os olhos. Helena baixara os seus. Prometem? Padre mestre, começou Mendonça sem poder concluir a frase. O padre olhou silenciosamente para um e outro. Talvez hesitava a falar, talvez buscava o melhor meio de dizer o que tinha no coração. Urgia romper o silêncio, fê-lo com solenidade. Serei 2 vezes padre, segundo a natureza e segundo o Evangelho. Quando 2 criaturas se merecem, é servir a Deus e emprestar a voz ao coração que não ousa falar. O Senhor ama esta menina. Leio-lhe nos olhos o sentimento que o arrasta para ela. São dignos um do outro. Se é a timidez que lhe fecha os lábios, eu sou a voz da verdade e do amor infinito. Se outro motivo, serei juiz complacente para escutá-lo. Ouvindo estas palavras, Mendonça ficou aturdido e mudo. Não só a fortuna lhe chegava às mãos quando ele menos esperava, mas até escolher um caminho desusado e estranho. A realidade confundia-se ali com um sonho. A presença de um terceiro era suficiente motivo para acanhar os mais resolutos.
Acrescia a veste sacra de sacerdote, que dava àquilo um ar de solenidade e consagração. Mendonça recobrou, enfim, o uso dos sentidos. A resposta única e eloquente foi estender a mão a Helena, gesto a que a moça correspondeu com simpleza e naturalidade. Não se enganaram meus olhos, disse o padre. Ama e pode dar-lhe a felicidade que lhe desejo a ela. Também Helena o fará venturoso, não? Perguntou ele, voltando-se para a moça. Mas é isto um sonho? Perguntou enfim Mendonça. A vida não é outra coisa, retorquiu o capelão. Velho pensamento e velha verdade. Façamos porque o sonho seja agradável, não árido ou triste. Prometem-me que se farão felizes? Não ambiciono outra coisa, disse o rapaz. Será o meu cuidado e a minha glória. Seu amor, continuou Melchior, é mais forte que o de Helena. Eu consultei-a antes e li em seu coração. Elege-o com prazer, embora sem entusiasmos. Não é a paixão cega que a faz falar, é um sentimento brando e singelo, por isso mesmo duradouro. A reflexão de um corrigirá a violência do outro, e os dois sentimentos se completarão pela virtude especial de cada um. Essa explicação franca de Melchior teve o condão de ser agradável aos dois. Helena estimou que ele nem lisonjeasse as ilusões de Mendonça, nem a desse, como aceitando indiferente e estouvado o casamento proposto. Pela sua parte, Mendonça viu nas palavras do padre um indício de sinceridade de Helena, e aceitou o pouco oferecido com a certeza de multiplicá-lo. O caráter de Melchior e a veneração que mereciam suas virtudes eram fianças de veracidade e davam ao ato singelo que ali se passava um forte cunho de santidade e elevação. Não era uma vulgar declaração de amor, sujeita às variações do espírito ou do interesse, mas verdadeiros esponsais em que a religião era inspiradora e testemunha. Fim do capítulo 16, gravado por Felipe Vale. Capítulo 17 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Aquele dia foi marcado no calendário de Mendonça com letras de ouro e cetim. A noite desceu coroada de murta e rosas. Ele viveu essas horas todas num estado de sonambulismo e êxtase. Tencionava referir tudo à mãe, logo que entrou em casa ao meio-dia. Mas não se atreveu, porque ele mesmo não estava certo se vivia a realidade ou se voava nas asas de uma quimera. De noite voltou a Andaraí. Achou em Helena o mesmo modo afetuoso, a mesma solicitude e carinho, nenhuma ternura expansiva, nenhuma contemplação namorada. Um meio termo que o continha a ele próprio, e não era menos aprazível ao coração. A nova situação era, entretanto, sensível, porque os vigilantes de fora trocaram entre si olhares cheios de graves descobertas. Um deles, coronel-major, chegou a proferir uma alusão que os interessados fingiram não perceber. Quando Mendonça saiu à casa nessa noite, ia mais que nunca cheio de comoção e nadando em plena glória. A cidade, apenas aí entrou, pareceu-lhe transformada por uma vara mágica. Viu-a povoada de seres fantásticos e rutilantes que iam e vinham do céu à terra e das terras ao céu. A cor deste era única entre todas as da palheta do divino cenógrafo. As estrelas, mais vivas que nunca, pareciam saudá-lo de cima como ventarolas elétricas e fazerem-lhe figas de inveja e despeito. Asas invisíveis lhe roçavam os cabelos e umas vozes sem boca lhe falavam ao coração. Os pés como que não pousavam no solo, e estático e sem consciência de si. Era aquele o galhofeiro de há pouco? O amor fizera esse milagre mais. Um dos teatros estava aberto. Comprou um bilhete e entrou. Não era desejo de divertir-se ou interessar-se pelo drama, que aliás inspirava de parceria com o protagonista. Era a necessidade de ver gente, de apalpar a realidade das coisas, tão quimérico se lhe afigurava tudo o que se passara desde manhã. Um espectador, o filho do coronel-major, viu-o a alguma distância e foi sentar-se ao pé dele. O senhor que tem melhor vista, disse o acadêmico, desengane-me. Aquela moça que ali está, naquele camarote, não é a andorinha viajante? A andorinha viajante? Repetiu Mendonça, olhando para ele. Que quer dizer esse nome? É a alcunha da irmã de Estácio. Será ela que está ali com uma senhora idosa? Mas por que lhe chamam assim? Eu sei. Naturalmente porque sai à rua todos os dias. Na verdade é um passear. Mal amanhece, lá vai trepada no cavalinho com um pajem atrás. Quem lhe pôs essa alcunha? As alcunhas são como as mufinas, não têm autor. Cair o pano. Mendonça despediu-se ali mesmo e saiu.
Na rua repetiu mentalmente as palavras do jovem acadêmico. Ao cabo de alguns minutos sorriu. Aprendera que, apenas suspeitada sua felicidade, já a inveja lhe deitava na taça uma gota de veneno. Ergueu os ombros, resoluto a suportar tranquila essa lívida companheira do êxito. Guiou para casa, onde entrou pouco depois. Helena volvera a ocupá-lo exclusivamente. Só na alcova do solteiro, inventariou os acontecimentos daquele dia e achou-se morgado da fortuna. Como precisava conversar com alguém, escreveu uma longa carta a Estácio, narrando-lhe toda a história do seu coração, as esperanças e a pronta realização delas. A alma derramou-se no papel impetuosa e exuberante. O estilo era irregular, a frase incorreta, mas havia ali a eloquência e a sinceridade da paixão. Quando fechou a carta, anteviu o prazer que ia dar ao amigo, logo que ela lhe chegasse às mãos, levando a notícia de que os vínculos atados na aula iam apertar-se na família. Vem quanto antes, dizia ele ao terminar a missiva. Tenho ânsia de abraçar-te e ouvir de ti mesmo o consentimento que me fará o mais feliz dos homens. Quando essa carta chegou a Cantagalo, Estácio voltava de uma pequena excursão que fizera com o pai de Eugênia. Conheceu a letra do sobrescrito, abriu negligentemente a carta, leu-a com assombro. A impressão foi tão visível que Camargo lhe perguntou do que se tratava. Recebo uma notícia que me obriga a partir amanhã, disse ele. Negócio grave? Grave. Ainda assim, nesta ocasião? Que tem? Dona Clara pode ainda resistir à morte alguns dias, posto que a minha ausência não prejudique nada do fato a que aludo, contudo é mister que me informe e providencie. Algum negócio relativo ao inventário? Perguntou Camargo, que nada conhecia mais grave que o dinheiro. Justamente, respondeu maquinalmente Estácio. Camargo consolou a filha do desgosto que lhe causava a partida do noivo. Falou-lhe a linguagem da razão. Disse que havia assuntos práticos e que os sentimentos tinham de ceder o passo alguma vez. No dia seguinte de manhã, partiu Estácio na direção da corte, não sem prometer que voltaria se a moléstia ou qualquer outro motivo obrigasse a família a demorar-se em Cantagalo. Ninguém esperava por ele em Andaraí. Entrando na chácara, era noite, viu Estácio que a sala que ficava no ângulo esquerdo da frente da casa estava alumiada e tinha gente. A sala ficava ao resto do chão e as janelas estavam abertas. Parou a pouca distância e pôde distinguir o coronel-major e o Dr. Matos jogando o gamão. A mulher do advogado falava a Dona Úrsula e Melchior, em um dos lados. Do outro, estava sentada Helena, tendo Mendonça diante de si. Estácio deu a volta aos fundos da chácara e entrou pela varanda. Os escravos que o viram chegar deram sinal da novidade, com vozes de alegria, que, aliás, não chegaram até as pessoas da sala. Estas só souberam a do recém-chegado quando ele assomou à porta. A satisfação de o ver foi geral e sincera em todos. Estácio distribuiu abraços e apertos de mão. Melchior, que se deixara ficar de lado, foi o último com quem falou. — O Dr. Camargo veio? — perguntou D. Úrsula ao sobrinho, logo depois que este cumprimentara a todos. — Não — respondeu Estácio. — A doente não pôde escapar, mas ainda a deixei com vida. Imagina a impaciência dos herdeiros. Esta observação filosófica do coronel-major não teve nenhum efeito. Melchior, que a reprovara anteriormente, fez mudar a conversa, informando-se da família de Camargo. Estácio deu todas as notícias que podia interessar. Depois falou de alguns incidentes da viagem e, enfim, retirou-se por alguns minutos. Mendonça acompanhou o amigo, alcançando-o ainda na escada. Subiram juntos e juntos entraram no quarto. — Agora que estamos sós, perguntou Mendonça, houve por lá alguma coisa? — Nada. — Tanto melhor. Um escravo entrou no quarto a fim de servir a Estácio. Mendonça, ansioso por lhe falar de Helena, contentou-se com trocar algumas vagas indicações. — Recebeste a minha carta? Disse ele. — Recebi. — Não esperavas por ela, aposto. — Não. — Como eu não esperava escrevê-la? Estás aborrecido? — Estou cansado. — Naturalmente, assentiu Mendonça, abrindo um livro que achou sobre a mesa e tornando-o a fechar. O silêncio prolongou-se alguns minutos, durante os quais Mendonça tornou a abrir o livro, examinou uma espingarda de caça, preparou um cigarro e fumou. O escravo ajudava o senhor a mudar de roupa. Estácio continuava mortalmente calado. Mendonça falou algumas vezes, sobre coisas diferentes, e o tempo não correu. Andou com a lentidão que lhe é natural quando trata com impacientes. Logo que Estácio se deu por pronto e o escravo saiu, Mendonça voltou diretamente ao assunto que o preocupava. — Estava ansioso por ver-te, disse ele.
Não nos é possível falar agora, não temos tempo, mas quero deixar-te um abraço, ao menos, um abraço de agradecimento pela felicidade. Parece que só esperavas a minha ausência? Creio que não. Já antes de seguires, começava a sentir alguma coisa nova, que vinha a descobrir ser paixão violenta. Helena ama-te? Com igual amor não creio, mas aceita-me. Tem-me algum afeto? Tratarei de consultá-la. Mendonça não pôde continuar porque Estácio descia a escada ao dar-lhe a última resposta. Mendonça desceu também. Na sala estavam ainda as mesmas pessoas. Perto de uma janela conversava Helena com o padre. O chá foi logo servido e a conversa tornou-se geral, ainda que sem grande animação. Melchior falou menos que todos. Nem por isso foi o primeiro que saiu, foi o último. Na chácara, dirigindo-se ao portão, ergueu os olhos ao firmamento, não para ver a lua e as estrelas, senão para subir à região mais alta. O que disse ninguém o soube, mas o anjo das rogativas humanas porventura acolheu em seu regaço os pensamentos do ancião e os levou aos pés do eterno e casto amor. Fim do capítulo 17. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 18 de Helena, de Machado de Assis. Esta gravação no LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Helena, disse Estácio no dia seguinte, logo que pôde falar a sós à irmã, sabe por que vim mais depressa? Foi por tua causa. O Mendonça escreveu-me dizendo haver alcançado de ti uma promessa de casamento. É verdade? É verdade. Até o ponto em que minha vontade tem um limite, que é a sua. Por mim só nada posso decidir, mas não creio que você se oponha de nenhum modo. Não é certo que deseja minha felicidade? Estavam sentados em um banco de pau, defronte do grande tanque. Estácio ficou algum tempo a olhar para a água. Não entendo, disse ele enfim. Por quê? Mais de uma vez me confessaste não sei que paixão violenta, paixão que parecia conter a tua vida toda, que sem embargo de um amor único e forte uma mulher despose um homem que não é o preferido de seu coração, é caso não muito vulgar e muitas vezes justificável, mas que esse casamento seja para ela a felicidade, confesso que não o poderei entender nunca. Recusa então o seu consentimento? Não recuso, desejo compreender. Nada mais simples, retorquiu a moça. Falei-lhe de um amor forte, é certo, não extinto naquele tempo, mas totalmente sem esperança. Que moça não tem dessas fantasias, uma vez ao menos? A fantasia passou. Ou eu não devo casar nunca, ou posso desposar um homem digno que me ame. Não casar foi algum tempo meu desejo. Não o é hoje, desde que você, titia e o padre Melchior ambicionam ver-me casada e feliz. Para obter a felicidade, além do casamento, escolhi pessoa que me parece capaz de dar a paz doméstica e os melhores afetos do seu coração. De maneira que te sacrificas a um desejo nosso? Quando fosse sacrifício, falo-ia de boa cara, mas não é. Não se trata de um sacrifício repugnoso e odioso, entretanto, cumpre examinar o que perdes. Dizes que a fantasia passou. Não creio, Helena, não creio que ela passasse. Tu amas de certo, amas violentamente alguém, amas sem esperança nem futuro. Isto é, levas para a casa do teu marido um coração que não te pertence, um sentimento intruso e inimigo. Helena quis interrompê-lo. Ouve, continuou Estácio. Esse sentimento, se vier a extinguir-se, se for substituído pela afeição que criares a teu marido, não te fará desventurosa. Mas supõe que não morre esse amor. Qual será a tua situação? Tudo isso é um castelo no ar, disse Helena sorrindo. Eu amei? Não amo. Ou amo somente a meu futuro marido. Estácio abanou a cabeça com ar de incredulidade. Seus olhos pousaram no rosto plácido da irmã, como tentando arrancar-lhe uma confissão silenciosa. Os dela, firmes e tranquilos, cruzavam o olhar com os dele. Estácio conhecia já o domínio que a moça exercia sobre si mesma. A tranquilidade não o convenceu. Assim pensava, assim o disse, sem rebuço. Por que razão negaria eu a verdade? Retorquiu Helena. Estácio ergueu os ombros. Suponho que você tenha razão, tornou ela. Não deverei casar nunca? Não digo isso, mas há dois caminhos para a felicidade além de Mendonça. Não os vejo. Esse amor misterioso será realmente sem esperança? Nada há de definitivo no mundo, nem o infortúnio, nem a prosperidade. Aqui a tua imaginação supor está perdido, acha-se apenas transviado ou oculto. Adivinha o segundo caminho, atalhou Helena. Não casando agora, posso vir a amar um dia,
mais do que a Mendonça, algum homem tão digno como ele. Parece-te absurdo isso? Não, mas é uma loteria. Perco um bem certo por outro duvidoso. O jogador não faz cálculo diferente. Essa felicidade pode não vir. Eu contento-me com a que me cabe agora. Mendonça ama-me deveras, senti-o desde algum tempo. Padre Melchior abriu-me os olhos. Aceito o destino que os dois me oferecem. Esta é a razão e a realidade. O mais é ilusão e fantasia. Enquanto ela falava, Estácio, que tirara o chapéu de Chile, ocupava-se em fazer circular na copa a fita larga que o cingia. Houve entre ambos grande silêncio. Pela beira do tanque seguia uma longa carreira de formigas, conduzindo a mais delas trechos de folhas verdes. Com um galho seco, Estácio distraíra-se em perturbar a marcha silenciosa e laboriosa dos pobres animais. Fugiam todas, umas para o lado da terra, outras para o lado da água, enquanto as restantes apressavam a jornada na direção do domicílio. Helena arrancou-lhe o galho da mão. Estácio pareceu acordar de largas reflexões. Ergueu-se, deu alguns passos e voltou a ela. Helena, declarou ele, não creio nada do que você me diz. Você sacrifica-se sem necessidade e sem glória. Nada consinto. É meu dever opor-me a semelhante coisa. Helena ergueu-se também. Mendonça começa a ser o fruto proibido, observou ela, sorrindo. É o meio seguro de fazer amado. A moça afastou-se na direção da casa. Estácio viu-a desaparecer por entre as árvores e ficou algum tempo entre o banco e o tanque. As formigas, dispersas alguns minutos antes, tinham agora entrado no primeiro caminho com a mesma ordem anterior. Viu-as o moço e comparou-as às próprias ideias, também necessitadas de que um galho invisível as não dispersasse e confundisse. No meio de suas reflexões, lembrou-lhe o padre. Estácio atravessou a chácara, saiu à rua e dirigiu-se à casa de Melchior. Melchior habitava uma casinha situada no centro de um jardim diminuto, a algumas braças da residência de Estácio. Tinha 2 salas o prédio, janelas por todos os lados, uma porta na frente e outra nos fundos. A da frente abria entre 2 janelas de venezianas. A sala de visitas era ao mesmo tempo gabinete de estudo e de trabalho. Simples era a mobília, nenhuns adornos, uma estante de jacarandá com livros grossos em quarto e em fólio, uma secretária, 2 cadeiras de repouso e pouco mais. Na ocasião em que Estácio ali entrou, Melchior passeava de um lado para o outro, com um livro aberto nas mãos, algum Tertuliano ou Agostinho, ou qualquer outro da mesma estatura, porque o padre amava contemplar os grandes espíritos do passado, quando não encarava os mistérios do futuro. Naquele corpo mediano havia uma águia cativa. Entre as 4 paredes da casa, limitada a vista pelos arbustos e as flores do jardim, Melchior olvidava o tempo e eliminava o espaço, vivendo a vida retrospectiva ou profética, doce e misteriosa volúpia das almas solitárias. Melchior era um solitário. Sem embargo das relações sociais que ele cultivava, amava sobretudo estar separado dos homens. Nessas horas, que eram a maior parte do tempo, lia ou meditava, esquecido ou estranho a todas as coisas do seu século. Naquela ocasião lia. Vendo assomar à porta o vulto de Estácio, Melchior fechou o rosto. Contudo, recebeu-o afavelmente. Vim interrompê-lo, disse Estácio, mas era preciso. Melchior depôs o livro sobre a mesa redonda que havia no meio da sala, marcando a lauda com uma velha estampa. Depois sentaram-se ao pé de uma das janelas laterais. Estácio não se atreveu a dizer logo o motivo que o levara ali, mas de sua própria hesitação deduziu Melchior qual era ele. Era preciso? Repetiu o padre. Trata-se de Helena. Sei que é nosso amigo, confio em seu conselho e discrição. Como deseja a felicidade da minha família, buscou facilitar o casamento de Helena e Mendonça. Contando com a sua aprovação, explicou o padre. Hesito em dá-la. Por quê? Estácio explicou que Helena não tinha inclinação ao noivo que se lhe propunha, ao que Melchior respondeu referindo singelamente a verdade. É certo que não o ama ardentemente, concluiu ele, mas aceita-o, aprecia-o, está a meio caminho da felicidade que lhe devemos dar. Há uma dificuldade, padre mestre, é que ela ama outro. Melchior empalideceu. O olhar escrutador, como o de um juiz, cravou-se imóvel e afiado no rosto de Estácio. A fronte severa do moço não se alterou, nem seus olhos baixaram à terra. Ama outro, continuou ele. Paixão violenta, mas sem esperança e tão real quão misteriosa.
Uma ou duas vezes aludiu a ela, nada mais lhe pude arrancar. Agora mesmo, quando lhe falei a tal respeito, desviou daí o sentido e a conversação. Nada mais sei. Sei, porém, que ama, e casar com outro em tais circunstâncias há dois inconvenientes de igualmente graves. Priva-se da possibilidade de uma união feliz com um homem que interiormente elegeu e leva para a casa do marido um sentimento de pesar e de remorso. Parece-lhe isso tolerável? Não há remorso, não há pesar onde não há esperança, redarguiu o padre. Helena aceita o Mendonça por espontânea vontade e conheço-a tanto que não acho já possível que ela recuse. Salvo o meu consentimento. É claro, mas por que não o daria? Porque não desanimo de descobrir a pessoa a quem Helena entregou o coração. Talvez ela ache impossível aquilo que é simplesmente difícil. Demais, não esqueçamos que Helena mal tem 17 anos. Valem por 25. Pode ser, mas convém não aceitar de coração leve uma condescendência ou um capricho, ou qualquer outro motivo oculto que a inspira nesta resolução. Que motivo seria? Eu sei. Talvez é a suspeita de que estimássemos vê-la afastar-se de casa. Não a calunie. Helena tem perfeita ciência e consciência dos afetos que a rodeiam e da estima em que é tida. Suas objeções não valem nada diante da declaração que ela própria fez. Não compliquemos uma situação simples e definida. Melchior proferiu estas palavras com voz branda, mas em tom firme. Estácio não se animou a responder logo. Voltou, porém, ao primeiro argumento. Depois aventurou uma objeção nova. Mendonça é bom coração, disse ele, mas não possui as qualidades que, em meu entender, devem distinguir o marido de Helena. Nunca exercerá sobre ela a influência que deve ter um marido. Entre os dois inverte-se a pirâmide. Mas isto, ao menos, se destruía uma das condições do casamento, podia conservar a felicidade doméstica. O perigo maior é outro. É vir ele a perder a estima da mulher. Nesse caso, que lhe daríamos nós a ela? Um casamento aparente e um divórcio real. Não olhava ele para o padre, mas para fora, com os olhos dolorosos e o gesto impaciente. Quando ele acabou, fitou-o com resolução. Disse-lhe que se tratava de casar Helena, não com um marido especial, mas com o que ela própria escolhera de sua livre vontade. Casamento que cumpria fazer sem demora. Era certo que, como chefe da família, Estácio podia opor-se ao casamento ou marcar-lhe condições, mas nem convinha isso ao interesse de Helena, nem ao próprio interesse da família. Estácio ergueu-se quando o padre acabou. Percorreu a sala, calado e pensativo. No fim de alguns segundos, o padre foi a ele. Vá contar tudo à sua tia, disse. Aprove sua irmã, casá-los-ei a todos no mesmo dia. Pois bem, disse Estácio, como concluindo o raciocínio interior. Consinto em que Helena se case, mas procuremos outro marido. Mendonça não. Há de ser outro. Vou casar-me também. Receberei todas as semanas. Algum rapaz aparecerá que a mereça e de quem ela venha a gostar seriamente. É a minha última resolução. Fim do capítulo 18. Gravado por Felipe Vale.